Olá, oi, Deia, Boa tudo bem? noite, Lu. Boa Tudo bem? noite, galera. Olá, pessoal, bem-vindos. E Muito bora lá, né? bom. E bora Mais um lá. dia, mais um assunto. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos, né? A mais um bate-papo aí, trazendo mais informações, né, para todo mundo, para a gente refletir, né? E poder aplicar isso nas nossas vidas. Muito bom. Lembrando que apesar do tema ser relações escolares, é aplicável em tudo, né, Deia? Perfeito, Então, Lu. acessível a todos, né? Não só a professores. Sim, a gente vai A gente, falar sobre o pensamento sistêmico, né? E sim, depois fazer uma associação desse pensamento com as relações escolares, mas se aplica a todas as relações, né? A todos os sistemas, onde tem grupos envolvidos e convivendo, esse pensamento que a gente vai estar trazendo para vocês hoje, não só pode, como deve ser aplicado, né? Então, boa noite, todo mundo que inclu- está entrando. inclusive em todas as profissões, né? Sim, sim, em todas as profissões. Cecília, bem-vinda. Ju, bem-vinda. Estamos só aguardando. Boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo que está entrando. Tema de hoje, então, pensamento sistêmico, né? Olá, 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 todo mundo. Ó, a Ana tá até preparada com pipoca já para assistir a nossa live. Olha, oba! Eu quero pipoca, Ana. Eu também. Boa noite, boa noite para todos. Muito bom. Só mais um minutinho para a galera ir entrando. E a gente vai começando esse papo, né, de uma forma aí bem descontraída, né? Já a terceira live, né, que a gente está falando sobre isso, e cada vez de um ângulo, cada vez com um olhar, né, ampliando um pouco mais, né? E é interessante porque a informação, no primeiro momento que a gente tem contato com ela, ela fica só ativa. E quando a gente vai ouvindo mais vezes essa informação, esse conhecimento, esse conteúdo, a gente vai fixando, a gente vai consolidando, né? Por isso que toda vez que a gente for falar de pensamento sistêmico, a gente vai sim repetir quais são as regras, né? Ou as ordens do amor, porque é fundamental, é mais do que compreensão, é a gente incorporar isso no nosso dia a dia para que as nossas relações tenham maior fluidez, maior prosperidade. Tá bom, gente? Então, sim, a É gente sempre entender, né, repetir. Deia, que a palavra ordem do amor, na verdade, se remete a maneiras que acontecem no nosso relacionamento, né? Perfeito. Então, a gente querendo ou não, é daquela forma que funciona, e se a gente fere esta forma, a gente vai estar trazendo problemas para a nossa vida, né? Então, é Sim, como você diz, ir assimilando e trazendo para a consciência, para aos pouquinhos ir mudando as nossas atitudes, né? sim. E desconstruindo o que a gente construiu a vida inteira para começar a reconstruir bases em cima das leis sistêmicas, né? Isso. Eu acho importante, até antes da gente começar a falar sobre o que é o pensamento sistêmico e relembrar essas ordens, essas leis, essas regras, é a gente deixar bem claro para todos, né, não só dessa live, mas de todas, que em nenhum momento a gente está trazendo julgamento, né? Muito pelo contrário, né? A gente faz parte dessa realidade, né, das convivências em grupo e inclusive da convivência escolar, né? Tanto eu quanto a Lu somos professoras, né? Então temos Sim. experiência da realidade escolar e a gente sabe sim o quanto esses professores, esses gestores são aplicados, são dedicados e ao longo dos anos têm buscado N caminhos, né, para poder oferecer um processo de escolarização de sucesso. Então, o que a gente oferece, né, o que a gente vai oferecer hoje é mais uma informação, é mais uma possibilidade, né?
Então, se você está indo por caminhos que está dando certo, beleza, né? Mas se existem grupos, existe uma escola, existe uma classe em que você percebe que por mais que você se esforce, por mais que você coloque tudo aquilo que você já aprendeu, toda a sabedoria que você tem, ainda assim, né, existe um grupo ou um indivíduo, uma criança que está com uma dificuldade maior, né, você pode, né, e deve usar esse conhecimento que a gente vai estar trazendo hoje para vocês, tá bom? Então a ideia não é julgar, não é apontar falha, é o contrário, é trazer mais uma possibilidade bem legal, bem interessante para enriquecer o repertório e trazer um novo caminho de mais sucesso para todos, né, que estão nessa relação escolar, né, Lu? É acrescentar, trazendo uma nova abordagem, né, Andréia? É uma coisa Isso. diferente, porque a gente não está habituado a atuar de acordo com as leis sistêmicas e nem com as ordens da ajuda, que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, na verdade, é trazer uma nova abordagem para vocês, Perfeito. né? Perfeito. E nem todos vão se sentir confortáveis de estar aderindo a essa nova abordagem. E tá tudo bem também, porque cada um tem o seu tempo, Sim, né? tá tudo certo. É uma nova possibilidade, é um novo olhar, né? O pensamento sistêmico que a gente vai falar agora, ele não está só adentrando na realidade escolar, né? Mas ele está adentrando em todas as realidades, né? Então tem empresas se utilizando desse pensamento sistêmico, o sistema judiciário já está se utilizando desse pensamento sistêmico. Então é uma realidade que está em vários setores da sociedade, trazendo uma possibilidade bem interessante de solução de N conflitos, né? Então é mais uma possibilidade bem bacana de ampliar o seu olhar sobre as relações dentro da escola, de todos esses membros, né, que vivenciam essa realidade e propor soluções mais assertivas, caminhos mais assertivos, né, Lu? Sim, até inclusive eu vou citar a minha professora de pedagogia sistêmica, a Ellen Vieira da Fonseca, ela sempre dizia assim pra gente: não acreditem em mim, experimentem. Perfeito? E aí depois vocês vêm me contar, né? Perfeito, E aí a gente experimentava e era tudo mágico, porque perfeito. acontecia com uma fluidez muito impressionante perto dos resultados que a gente tinha antes de aplicar essa visão sistêmica, né? Então talvez também sirva para todo mundo, não precisa acreditar em nós, né? Tentem, Isso. experimentem, Isso. Eu vou falar o se que é o pensamento. permitam. Isso. Eu vou falar o que é o pensamento sistêmico. Depois eu vou passar para a Lu e ela vai falar como isso pode ser utilizado dentro dessas relações escolares, né? E aí a gente já vai fazer essa sugestão aí para vocês, né? Experimentem, testem, né? Para quem não está dentro da realidade escolar, testa nas suas relações pessoais, nos sistemas em que você está inserido, né? Seja ele uma empresa, seja ele na sua própria família, teste esse conhecimento e você vai perceber como vai fluir mais a sua vida, mais leveza, mais paz e mais tranquilidade, que é esse o objetivo, tá bom? Então, posso ir em frente, Lu? Bora lá. Então vamos lá, eu fiz como uma boa professora, eu fiz anotações para a gente ter uma lógica aí desse pensamento, né? E ele conduzir vocês de uma maneira bem bacana para vocês compreenderem. Então, o que é o pensamento sistêmico, né? Ele vê a pessoa não só como indivíduo, mas dentro de um contexto maior, fruto de uma história, fruto de eventos importantes que impregnaram esse indivíduo de saberes e crenças. Anotem, professores que estão assistindo. Então, esse indivíduo que vem para nós e nós que vamos para essa relação, somos impregnados de saberes e crenças que trazemos da nossa história. O pensamento sistêmico vê que esse indivíduo é influenciado e influencia o sistema que ele pertence, né? Que não é só a família, mas todas as relações que se dão em grupo, né? Empresas, escolas e grupos em geral, tá? Esse pensamento sistêmico mostra que existem algumas regras de convivência entre os indivíduos, que quando são quebradas trazem dor, problemas para esse sistema. Mas quando as regras são respeitadas, o sistema funciona e todos os membros têm sucesso, né? E essas regras são justamente as ordens do amor que Bert Hellinger trouxe para nós. Eu vou citar elas de uma maneira bem breve, né? A gente já falou sobre ela nas outras lives,
E depois a Lu vai estar falando como a gente pode usar essas regras, essas leis, essas ordens dentro dessa relação escolar. Então, lembrando, né? A primeira regra ou lei, né? Pertencimento. Anotem, eu vou repetir, né? Pertencimento. Todos pertencem. Não se pode excluir. Nenhum membro pode negar a outro seu lugar no sistema. Ok? Primeira regra, pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Segunda, hierarquia. Todo grupo tem uma hierarquia. Posições que se ocupam nesse sistema muito claras para que o mesmo funcione. Então, para o sistema funcionar, essa ordem da hierarquia precisa ser respeitada, ok? Terceira, equilíbrio entre dar e receber naqueles que estão na mesma posição hierárquica. E aí eu vou acrescentar dentro desse pensamento sistêmico, então, algumas ordens que estão dentro do livro Ordens da Ajuda, né? Então, essas são as bases do pensamento sistêmico, que são aplicados, né, em todas as relações, e depois a gente acrescenta ainda com a Ordens da Ajuda, né? É um livro bem completo, com bastante informação, com várias sugestões. Eu trouxe aqui para nós, né, algumas que têm a ver com a realidade, com a relação escolar, ok? Então, olha que interessante. O ajudante deve exigir tanto de si como daquele que procura a sua ajuda. O ajudante deve exigir tanto de si quanto daquele que procura a sua ajuda. Isso é uma das ordens da ajuda. Outra, dar lugar para o sistema do outro. Dar lugar para o sistema do outro. Ok? E olha que interessante, essa aí vai pegar para muita gente, né? E tá lá nas ordens da ajuda de Bert. Olha que interessante essa frase que ele traz para nós. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes não porque o outro precise ou queira, mas porque o próprio ajudante não consegue suportar esse destino. É bem forte isso, né? Então, muitas vezes a gente quer interferir porque nós, enquanto ajudantes, não suportamos o destino daquele que está diante de nós. Então, essa seria a base do pensamento sistêmico. E aí a Lu vai dizer, e isso que eu acabei de falar, então você pode usar em qualquer sistema, né? Família, empresa, qualquer relação de grupo, essas leis se aplicam, ok? Quando a gente usa essas leis, tudo flui. Quando a gente está em desordem, né, fora, infringindo essas leis, começam os conflitos, começa o insucesso das relações. Então eu vou passar para a Lu, que ela vai complementar e dar dicas aí valiosas, né? Para quem não sabe, a Lu dá formação, né, em pedagogia sistêmica, orientando professores como usar esse pensamento dentro da realidade escolar. Então ela vai dar algumas dicas para nós como a gente pode usar esse pensamento na realidade da escola. E aí, Lu? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar lá na definição da Andrea, né, sobre o pensamento sistêmico. Quando a Andrea coloca que nós estamos impregnados de crenças, de valores, de tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente construiu, né, durante a vida toda. Então, quando a gente pensa numa sala de aula, por exemplo, se a gente tem 35 alunos e mais o professor, a gente tem ali, na verdade, muita gente. Por quê? Porque o professor, ele traz consigo, ele traz no seu sistema toda a sua ancestralidade. Ele traz com ele todo o conjunto de crenças da sua ancestralidade, todo o conjunto de valores da sua ancestralidade. Mas ele também traz a força da sua ancestralidade. Então a gente diz que o professor nunca entra sozinho dentro da sala de aula. Ele entra junto com todo o seu sistema. Da mesma forma, os alunos. Os alunos entram com todo o seu sistema, né? Então, estamos todos conectados o tempo todo e jamais sozinhos, né? Então, é por isso que a gente fala em emaranhados
né? Nós estamos ligados, por exemplo, como se fossem teias invisíveis, linhas invisíveis que nos conectam o tempo todo. Mesmo que o pai e a mãe daquela criança não esteja dentro da sala de aula fisicamente, eles estão ali porque a criança tem os valores deles impregnados nela, como a Andrea falou, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E isso não serve só para a sala de aula, né? Numa relação entre os próprios professores, né? É muito comum a gente entrar numa sala dos professores e a gente ver discordância, né, entre os colegas e conflitos entre os colegas, né? Então, da mesma forma funciona. Eu entro com todo o meu sistema e o meu colega também entra com todo o meu sistema. Eu vou defender as minhas crenças e o meu colega vai defender todas as crenças deles. E se são crenças diferentes, vai ter conflito, né? E o conflito não necessariamente é ruim, porque o conflito ele também nos faz evoluir, nos faz avançar e nos faz olhar para algo que geralmente a gente não quer olhar, né? E a mesma coisa funciona na relação professores e gestão, né? E a mesma coisa funciona em todas as outras relações, em todas as outras profissões, em todos os outros lugares nos quais a gente está inserido. Então, essa é a primeira coisa, nós nunca estamos sozinhos. Essa ideia de solidão que a gente carrega, ela não é real, a gente nunca está sozinho, né? Então, essa seria a primeira coisa que a gente coloca. Segunda coisa que a gente tem que colocar, quando a Andrea fala de ordens do amor, né? Como eu já disse anteriormente, essas ordens, elas se referem à forma pela qual os relacionamentos acontecem. E quando não acontecem dessa forma, nós trazemos problemas, nós trazemos emaranhados, nós trazemos sintomas, nós trazemos padrões para a nossa vida, padrões de repetição. Só que quando a gente fala de ordens da ajuda, nós não estamos mais falando da forma com a qual o relacionamento acontece. Não. Nós estamos falando da postura que nós temos que ter quando nós formos ajudar. Porque nós funcionamos muito com a palavra ajuda. Mas a ajuda que a gente conhece, a ajuda que a gente tem, nem sempre é a ajuda eficiente. Nem sempre é a ajuda que realmente faz com que o outro avance. Muitas vezes faz com que o outro estacione, né? Então, quando a gente fala em ordens da ajuda, na verdade, nós estamos falando assim, como que a gente faz para ajudar, para que essa ajuda seja de fato eficiente? Só que quando a gente vai ajudar de uma maneira eficiente, nós não podemos sair da nossa postura. Então, se eu sou professora, eu tenho que ficar na minha postura de professora. E aí, como eu disse na live passada, eu vou ser apenas a professora. E quando a gente diz apenas, nós não estamos falando no sentido diminutivo. É no sentido de se colocar no seu lugar. É no sentido de entender que você tem limitações. E que eu tenho até onde eu posso ir. E eu tenho que ter isso consciente. Se eu sou gestora, a mesma coisa. Então é o mesmo sistema. Eu preciso reconhecer os meus limites. Eu preciso ter a humildade de reconhecer os meus limites, né? E não sair da minha postura. E geralmente aquele que quer ajudar, ele chega e ele abraça tudo. E quando ele abraça tudo, ele não ajuda, né? Então o Bert, ele nos coloca algumas questões com relação a essa ajuda. Então vou citar um exemplo. Aquele professor que não tem tempo, que isso é muito comum, né, na classe. Ele tem 300 mil aulas durante a semana, ele não tem tempo. Mas, para ajudar o seu chefe, o seu coordenador ou o seu diretor, ele acaba pegando um projeto na escola. E aí ele vai ter que abrir mão de algo importante para ele, ou um tempo que ele estaria dormindo, já que ele tem pouco tempo para dormir, ou um tempo que ele estaria com a sua família, já que ele tem pouco tempo de estar com a sua família, para desenvolver esse projeto. Quando ele faz isso, ele fere uma ordem da ajuda. Porque o Bert nos diz assim, ó, você vai dar apenas aquilo que você tem. Se você não tem o tempo, você não vai dar o seu tempo.
E na maioria das vezes, de forma inconsciente, a gente dá para o outro esperando alguma coisa em troca. E aí o Bert também nos diz assim, e você vai tomar apenas aquilo que você necessita. Então vamos pegar essa dinâmica. Eu vou doar o meu tempo para aquela pessoa. De forma inconsciente, eu vou deixar aquela pessoa em dívida comigo. O dia que eu precisar de alguma coisa que aquela pessoa não me retribuir, eu vou me sentir injustiçado. E aí começa um conflito. Começa um conflito porque gera uma energia de dívida, gera uma energia de injustiça. Então, dentro do ambiente da escola, ou dentro de qualquer ambiente, eu vou dar apenas aquilo que eu tenho para dar. E às vezes, se eu dei o meu tempo esperando reconhecimento e esse reconhecimento não veio, pode ser porque aquela pessoa da qual eu espero, ela também não tem esse reconhecimento. E ninguém dá o que não tem. Então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou tirar de mim para dar algo que eu não tenho? Né? Isso já fere uma das leis da ordem da ajuda. Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. E a gente só toma de volta aquilo que a gente realmente precisa, tá? Outra coisa que a gente tem que trazer para a consciência. Nós, professores, muitas vezes esperamos comportamentos dos alunos. A gente espera que eles tenham comportamentos específicos. Só que a gente tem que entender, nós temos que entender que nem sempre eles têm aquilo que a gente espera. Porque os valores das famílias deles são diferentes do nosso. Então, as minhas expectativas é fora da realidade daquele aluno. Ele não vai me dar o que ele não tem. Ele não vai me dar o que ele não conhece. Então, a gente tem que estar de olho nisso, tá? Outra coisa que a gente tem que colocar, e a Andrea já falou um pouquinho quando ela disse na ordem da ajuda, é respeitar o destino do outro. É olhar para o destino do outro e entender que aquilo é importante para a evolução dele. E que é importante que seja daquela forma. Que eu não tenho o direito de tirar as provações que ele tem que passar. Que eu não tenho o direito de tirar dele o caminho que ele tem que percorrer. Porque às vezes quando eu tiro as pedras que tem no meio do caminho dele, eu impeço ele de fazer o caminho de encontrar a própria força. E todo aluno, mesmo que o sistema dele seja extremamente difícil, ele tem força. Ele tem força para passar por aquilo. Talvez, como a Andrea disse, eu não teria essa força para viver aquela situação. Mas se aquele aluno está naquela situação, ele tem força. Então eu preciso olhar para aquela força dele. Eu preciso olhar para o que ele tem, não para o que ele não tem. Eu preciso olhar para o mais, não para o menos. Quando eu olho ele para o menos, eu tiro essa força dele. Eu aprisiono ele nessa teia e o sistema não se movimenta. Então, se eu olho aquele aluno indisciplinado, que não obedece ninguém, que corre para tudo quanto é lado, que não ouve ninguém, esse aluno está falando assim, ó, por favor, me ouçam. Ele, na verdade, está falando assim, fala para mim que eu posso amar o meu pai e a minha mãe do jeito que eles são. Fala para mim que eu posso amar o meu sistema do jeito que ele é. Né? E a gente muitas vezes entra no julgamento. E num julgamento inconsciente. Só que quando eu entro nesse julgamento, eu vou ferir uma outra ordem da ajuda, que é não respeitar o lugar do outro. Eu vou entrar no lugar da família. Então eu vou cometer uma exclusão. Mesma coisa entre colegas, entre professores. Se às vezes, e isso eu falo porque eu já fiz, e eu fiz muito, né? Às vezes você vê um colega seu que não dá conta da sala de aula. E você começa a interferir, você quer ajudar. Quando você faz isso, você tira a força do seu colega. Você não está olhando para o mais, você está olhando para o menos, está olhando porque ele não consegue, porque ele não tem.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que respeitar as limitações do outro, eu tenho que deixar que ele faça o caminho dele. Porque os conflitos que ele vai enfrentar, ele também vai ter que estudar e arrumar formas de lidar com eles. Se eu for lá e entregar todas as ferramentas para ele resolver todos os problemas, qual é a aprendizagem que ele teve? Né? E isso vale para a vida. Se eu tiro todos os problemas de uma pessoa, qual é a aprendizagem que ela tem? Qual é a ajuda que eu estou dando? Eu estou adiantando, eu estou colaborando na evolução dela ou eu estou atrasando a evolução dela? Então a gente tem que estar atento com essas relações dentro da escola. A mesma coisa entre gestão e professores, né? Ou entre os próprios membros da gestão. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Não adianta um pegar a função do outro. Quando eu faço isso, eu tiro a força dele. Eu tiro ele do lugar. Eu saio do meu lugar. E se eu saio do meu lugar, eu não vou desempenhar o que eu tenho que desempenhar com dedicação, com eficácia. Então, cada um precisa estar no seu lugar. Se eu sou professor, eu sou apenas o professor. Se eu sou coordenador, eu sou apenas o coordenador. Se eu sou diretor, eu sou apenas o diretor. E não é que eu estou recusando ajuda, muito pelo contrário. Às vezes ajudar é não fazer nada. Às vezes eu ajudo mais no meu silêncio do que fazendo pelo outro. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção, são dinâmicas que a gente vê na escola. Todo mundo fazendo tudo e nada com eficiência. Porque estão todos fora do seu papel. E aí surgem os conflitos. Porque todos estão fora do seu papel. Quando eu tomo o lugar dos pais dos meus alunos, eles vão se rebelar contra mim. Porque eles têm o pai e a mãe. E eles são leais a esses pais. Então, de forma inconsciente, eles vão me enfrentar. E muitas vezes chega até violência física. Quando eu quero impor o meu conjunto de valores, eles vão me enfrentar. Porque eles querem mostrar para mim que os valores deles são melhores que os meus. Agora, como professor ou como qualquer um de nós pode conseguir ficar na sua postura? Pode conseguir não sair da sua postura, visto que nós somos cobrados diariamente a tomar conta de tudo mesmo, né? Porque a cobrança vem de cima e jogam tudo na mão do professor. Então, como eu vou ficar no meu lugar? Primeiro eu tenho que aceitar o meu próprio sistema. Primeiro eu tenho que reconhecer o meu próprio sistema. Primeiro eu tenho que reconhecer as minhas próprias limitações. Primeiro eu tenho que reconhecer que eu sou 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Primeiro eu tenho que olhar não para o que eu não tenho, mas para o que eu tenho. Porque se eu não aceito meu pai, e se eu entro dentro da sala de aula e eu me deparo com um aluno que está buscando o pai, ele também vai me enfrentar. Ele também vai me enfrentar porque ele vai entrar no emaranhado do meu sistema sendo leal ao meu pai. Ele vai querer trazer o meu pai para dentro da sala de aula. Então eu tenho que primeiro olhar para o meu sistema. Porque os alunos, muitas vezes, eles são reflexos daquilo que a gente não quer ver. Os conflitos que a gente enfrenta dentro da escola, geralmente são reflexos de situações que a gente não quer olhar. Então, mudar também a postura com relação aos conflitos e não amaldiçoar, não reclamar, né? Mas trazer esses conflitos também, dizer sim para esses conflitos, olhar para eles, acolher eles e entender o que este conflito está querendo me mostrar. O que é meu disso que eu não olhei? Ou o que é meu disso que eu não aceito? Que eu digo não. São coisas para a gente pensar. E são coisas para a gente trazer para a nossa vida.
A maioria dos livros, eles colocam 5 ordens da ajuda, mas o Bert, ele traz, depois, posteriormente, mais uma ordem da ajuda, e eu já vou citar ela, porque eu acabei de falar disso, da questão do reclamar, né? Então, ele fala assim, quem reclama perde a força. Então, quando eu entro numa reclamação constante, eu estou olhando para o menos, eu estou perdendo a minha força. Eu tenho que inverter esse olhar. Eu tenho que olhar para o mais, o que esse conflito está me trazendo, né? Não olhar para o menos. Quando eu olho nos prejuízos que eu estou tendo, eu estou olhando para o menos. E aí eu vou perder a força. Como que eu entro dentro de uma sala de aula e eu quero trazer a força dos pais dos meus alunos se eu não trago primeiro a força dos meus pais para mim? Né? E dentro de tudo isso, o Bert também diz assim: saber amar as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes de mim. Então, é olhar para aquela família que é totalmente diferente da minha, olhar daqueles pais que agem totalmente diferente de mim e trazer eles para o coração. Olhar aquele pai que espanca, olhar aquela mãe que abandonou, não com julgamento. E eu sei que é difícil, gente. Eu sei o quanto isso é difícil, mas eu também sei o quanto isso é possível. Porque ninguém faz o que faz por maldade, por ser um ser mau. Ele está preso lá atrás, em emaranhados lá atrás. Ele está obedecendo a algo muito maior. Ele está obedecendo a uma ordem muito maior desse sistema. E aquela situação é necessária acontecer. Então, cabe a mim, sim, denunciar aos órgãos competentes maus tratos, mas não cabe a mim fazer nada mais do que a minha função de professora. Não cabe a mim, de repente, achar que aquele aluno é carente, tirar uma hora do meu dia para ir lá ser mãe dele. Ou para dentro da sala de aula, olhar para ele com pena. Porque a pena também não ajuda o sistema a avançar. A pena também tira força. A pena também prende as pessoas dentro dessa teia. Então, mesmo que aquela família, aos olhos da sociedade, ou até mesmo ofereçam risco para aquela criança e precisam ser afastadas, e muitas vezes precisam ser afastadas, eu tenho que mostrar para aquela criança que, apesar dela não estar com seus pais, ela tem sim um pai e uma mãe. Quantas vezes a gente, na apresentação, no primeiro dia de aula, ou numa apresentação de família, a gente escuta os outros alunos falar assim: ah, professor, ele não tem mãe. Ele tem mãe. E se ele escutou a vida inteira que aquela mãe dele não presta, ele vai reagir. Ele vai ser violento. Ou ele vai apresentar algum problema, por exemplo, dislexia. Aí aparece aquele monte de laudo, que muitas vezes não é. Às vezes o aluno ele só está incompleto, está faltando uma parte dele. Ele está pedindo, por favor, eu preciso amar minha mãe. Porque mesmo que ele grite para os 4 cantos do mundo que ele odeia a mãe, isso não é verdade. Ninguém odeia a mãe. Ninguém odeia o pai. Lá no fundo, no fundo, no fundo a gente ama. E a gente só está pedindo: olha para minha mãe. Me deixa amar minha mãe. E a gente pode fazer esse movimento como professor e como gestor. E se a gente não tem liberdade para falar com o aluno, só o movimento interno do pensamento, ele já emite essa energia que o aluno precisa. Se eu não tenho como chegar para o aluno e falar para ele: olha, eu olho para onde você olha, eu vejo o que você vê, eu vejo o seu pai e a sua mãe em você. Mesmo que eu não consiga falar isso oralmente, só de fazer esse movimento interno dentro de mim, já vai reverberar no aluno. Manter a sua postura e colocar para os alunos que eu sou apenas a professora,
Já ameniza muitos conflitos. Porque se eu sou apenas a professora, opa, ela não é nem meu pai, nem minha mãe. Ela não quer ocupar o lugar do meu pai e da minha mãe. Né? Isso já traz leveza. Então, são pensamentos, são olhares que mudam totalmente as relações dentro da escola. E essas relações, elas ocorrem de uma forma mais leve. E quando as relações ocorrem de uma forma mais leve, os conflitos diminuem. Claro que a gente pode também trazer isso para a consciência dos alunos. O ano passado eu trabalhei muito com eles. Tomar a força do pai, tomar a força da mãe. Eu fazia eles desenharem o papai, fazia eles desenharem a mamãe, colocarem as duas mãos em cima do pai e da mãe, respirar. Respirar a força dos pais. Faz total diferença. Traz ancoragem para eles. E não pensem vocês que só funcionam isso com os pequenos. Eu fiz isso com turmas de 9º ano. Né? A gente fazia uma vez por bimestre meditações. E nessas meditações eu trazia, imagina seu pai atrás de você, imagina sua mãe atrás de você. Olha para eles sem julgamentos. Esquecem o homem e a mulher, esquecem o que eles fizeram na vida deles. Olhe apenas para aqueles que trouxeram vocês à vida. E sejam gratos, porque é a vida que vocês precisam ter, perfeita do jeito que é. E mudou totalmente a postura dentro da sala de aula. Eles adquiriram autonomia, que é algo que a gente sempre fala e a gente não consegue, né? Bom, então, dessas formas, a gente pode trazer mais consciência e mais leveza para o nosso trabalho. E uma outra ordem da ajuda que o Bert também nos traz é assim: quando eu for ajudar um adulto, eu tenho que ajudar como adulto. Quando eu for ajudar um aluno, eu tenho que ajudar como professora. A gente, às vezes, quando vai ajudar alguém, a gente coloca aquele alguém como nosso filho. E a gente se coloca como pais. A gente se coloca como maior. Quem ajuda não é maior. Você está a serviço. Você é menor. Então, se eu estou ajudando aquela família, eu não posso estar me colocando acima daquela família. Eu estou a serviço daquela família. E a escola está, sim, a serviço da família. A família é, sim, maior que todos aqueles profissionais que estão dentro da escola. Mesmo que eu não concorde com a forma com a qual ela vive. Mesmo assim, ela é maior. Ela vem primeiro. Porque ela chegou primeiro na vida do aluno. Então, são relações que a gente tem que estar muito atento, porque estão invertidas. A escola hoje é cobrado da escola uma postura de salvadora. É como se a criança que estivesse na escola, a escola salva. E a gente tomou isso para nós. Só que a gente não consegue salvar. E aí, o que acontece? Frustração. Os profissionais adoecem. Por quê? Porque a gente não segue as ordens da ajuda. E para finalizar e para terminar, a gente só ajuda aquele que pede ajuda. Eu não vou ajudar aquele que não pede. Mesmo que eu veja tudo o que ele está precisando. Se ele não pedir, eu não vou ajudar. Porque quando eu olho e eu vejo o que ele precisa, eu estou olhando pela minha perspectiva. Pelo que eu precisaria se eu estivesse naquela condição. E às vezes, ele não precisa de nada daquilo. Vou dar um exemplo. Na escola, uma vez, a gente viu uma criança que ia num frio danado, sem agasalho. Nós não chamamos a família, nem isso nós fizemos, nós não perguntamos. Nós juntamos um monte de agasalho e fomos lá doar. Eles não precisavam.
E aí depois eu vivi isso com o meu filho. Meu filho saía às 7 horas da manhã de casa, um frio, geando, de short e camiseta. Ele não queria pôr agasalho. Agora, aos nossos olhos, se o menino estava sem agasalho, ele não tem, eu preciso ajudar, eu preciso dar, né? Então, o que o outro precisa? Ele precisa falar, ele precisa pedir, ele precisa verbalizar. E eu nunca posso dar mais do que ele tenha condições de depois de me devolver na mesma proporção. Porque senão eu vou ferir a lei do equilíbrio. É o dar e o receber, na mesma proporção. Então, são coisas que a gente tem que ficar muito atento. E se eu for ajudar, se essa pessoa vier pedir ajuda, e se eu for ajudar, eu tenho que ajudar dentro do contexto dela. Dentro do contexto do que ela consegue me retribuir depois. Dentro do contexto da realidade dela. Mesmo que eu seja rico, que eu tenha muito dinheiro, eu não vou doar uma quantia milionária para a Andrea porque eu gosto da Andrea. Está fora do contexto dela, ela não vai conseguir me devolver da mesma forma. E aí eu coloco o outro como meu devedor. Eu tiro a dignidade dele, eu tiro a força dele. Então é olhar para tudo e para todos com aceitação. Aceitação do que cada um tem e até do que não tem. E não pela minha perspectiva, porque a minha perspectiva e o meu olhar é de acordo com os meus valores, com o meu sistema, com a minha história de vida, que pode ser diferente do outro. Então, se a gente obedecer, se a gente trouxer para a nossa vida as ordens da ajuda, se a gente trouxer as ordens do amor para o ambiente escolar, a gente já vai reduzir muito os conflitos. É claro que depois a gente tem as técnicas da pedagogia sistêmica, que também são ferramentas que nos auxiliam. Mas essas técnicas, se elas forem aplicadas só como técnicas, elas também não vão funcionar. Porque tem que ser sem intenção. Tem que ser do coração. Só que para ser do coração, precisa ter uma mudança de chave interna. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para dentro. Porque se eu não virar essa chavinha aqui dentro, eu não vou conseguir fazer nenhuma técnica dar certo. Nenhuma. Porque não pode ter intenção. Teve um dia, o ano passado, numa prova, eu sou professora de matemática. Vocês sabem que matemática, né, é o terror de muita galera, né? E tinha um menino que ele não produzia em aula nenhuma. Era 9º ano. Ele não produzia em aula nenhuma. Nenhuma. Na minha aula, ele também não produzia nada escrito. Mas ele era o primeiro a responder tudo, ele participava oralmente. Então a produção dele era oral. E ele participava muito ativamente. E chegou no dia da prova, ele deitou na carteira. Ele deitou na carteira e eu deixei ele lá uns minutinhos, observando o que ia acontecer. Não aconteceu nada, continuou deitado. Eu cheguei perto dele. Eu falei assim para ele: Fulano, você não vai fazer a prova? Ele falou: professora, você sabe que nem caderno eu tenho. Não sei fazer nada. Eu falei: você sabe fazer. Eu falei: feche os seus olhos. Coloca o seu pai atrás de você. Coloca a sua mãe atrás de você. Coloca o seu avô e a sua avó, porque eu sabia que ele já tinha morado com o avô e com a avó e que eram figuras importantes para ele. Coloca o seu avô e a sua avó atrás da sua mãe. Agora respira. Respira a força deles. E eu fiz isso assim, falando baixinho, que pouquíssimas pessoas perceberam. E ele fez esse movimento. Eu falei para ele: agora você abre os olhos. Agora você tem condições de fazer a prova. Ele pegou o lápis. Ele não conseguiu a prova toda. Mas ele fez 60% da prova. E ele fez certo.
Então, o que faltava ali? Ele tomar a força dos pais, que essa força trouxe confiança para ele. E ele fez. E quando ele pegou a prova e ele viu que ele não ficou de recuperação, ele ficou numa alegria indescritível. Então, é olhar para o mais, trazer de volta essa força para os alunos. Às vezes, só de olhar para o aluno, enxergar o pai atrás dele, a mãe atrás dele, e fazer essa junção dos pais, e trazer para o meu coração com concordância para aqueles pais do jeito que eles são, amar aqueles pais do jeito que eles são, já muda. O aluno muda na hora. Na hora. Eu não preciso falar nada. Lu, eu acho que um resumo aí, né, bem simplista de tudo isso que você colocou para nós, né, é o não julgamento, né? Então, quando a Uhum. gente julga, a gente se torna arrogante, a gente quer tomar o lugar do outro, a gente acha que a gente sabe mais, né? Então, a gente quer se colocar no lugar da mãe, dessa criança, do pai, desse adolescente, da família, né? Como você bem colocou, a família está em primeiro lugar. Então, na hierarquia, a família é maior, né? Então, nós não podemos avançar em cima dessa hierarquia, né? A gente está indo contra a ordem, contra a lei do amor, né? E nesse julgamento a gente quer dar o que não tem, né? Quer colocar para esse adolescente, para essa criança, o que eles não precisam, né? A Lucintra estava aí na live e colocou, né? Dando ainda para quem tem mais força do que nós, né? Então a gente não ajuda quem é mais forte do que nós. Isso é regra de Sim. ouro, né? Da ordem da ajuda. E o julgamento é sempre o julgamento. Eu me acho melhor do que aquela gestão, então eu quero ficar no lugar da gestão, né, e fazer função que não é minha. Eu me acho melhor do que essa coordenadora, então eu acabo querendo fazer uma função que não é minha. Então, é de uma forma bem resumida, é praticar um não julgamento, né? E ter uma clareza de qual é o seu papel naquele sistema. É de professor, porque às vezes também tem o oposto, né, Lu? Muitas vezes essa mãe, ou esse pai, ou essa família também quer nos colocar no lugar da família, delegando a nós uma função que não é nossa, né? Acontece também isso, acontece muito da arrogância do professor, sim, né? De julgar aquela família inadequada pelo sistema de valores desse professor e querer tomar o lugar dessa família, mas às vezes também acontece dessa família achar que, seja lá por qualquer questão, esse professor, essa professora, essa escola vai assumir um papel que cabe à família, que também é uma inversão de hierarquia, né? Então, Sim, quando pode falar. vou colocar uma coisa importante dentro do que você está falando da família, né? As mesmas técnicas, elas funcionam com os pais. Quando a gente recebe um pai, às vezes furioso, né? Na escola, primeira dica, fique do lado esquerdo do pai. Não fique na frente. Quando você está na frente, você está gerando energia de combate. Quando você se coloca do lado esquerdo e o pai do lado direito, do seu lado direito, você já está colocando o pai no lugar dele, ele como maior. Às vezes só esse movimento, ele já baixa a guarda. E deixa ele falar. E ouve o que ele tem para falar. Porque às vezes ele está tão furioso só porque ele quer ser visto. Ele quer ser incluído. Ele quer voltar para o lugar dele. Às vezes ele foi excluído por algum motivo. Então, ouve ele, devolve o lugar para ele. E você pode falar: olha, pai, eu te vejo. Eu vejo a sua angústia. Você é o pai, você é o maior. Você está no seu direito. Eu sou só a professora. E aí você começa a expor o que você tem que expor. Agora, o que acontece muitas vezes é que eu já entro na energia do combate. E aí eu não resolvo o conflito, eu aumento o conflito, né? Até Bert nos fala aqui nas ordens da ajuda, ele fala assim, agir sempre na resolução do conflito, não na defesa de valores, não para saber quem está certo e quem está errado. Então, até a forma
com a qual a escola aborda esses pais está dentro da lei sistêmica. É muito comum dentro da sala dos professores, né? E eu sei, porque eu também eu fiz isso muito tempo, a gente falar, o que se espera desse aluno? Olha a mãe, olha o pai. E mesmo que eu não fale isso para o aluno, ou que eu não fale isso para a mãe e para o pai, quando eles estão na minha frente, é essa energia de exclusão que eu gero. Entende? Por isso que é uma mudança de chave interna. Porque se eu não mudar a chave interna, se eu só mudar o meu discurso, nada vai mudar na prática. Porque as leis sistêmicas, elas não estão aqui, ó, né? Elas têm que descer aqui pro coração. Ô, Lu, eu acho que a grande dica aí, né, que a gente já está terminando o tempo da fala, né, para a gente ir para a nossa dinâmica, para dar tempo. A gente está com 10 minutos aí para encerrar, né? Mas uma dica de ouro é assim, que a Lu já colocou, né? Se olhe, se trabalhe, né? Toda vez que você se pegar julgando um aluno, julgando uma família, julgando a sua gestão, julgando o seu colega de trabalho, olhe para dentro de si. Provavelmente é um conflito seu, é uma dinâmica da sua família que você não aceitou, que você não concordou, algo que está mal resolvido dentro de você. Então você quer salvar, você quer resolver, você quer ir para um lugar que não lhe cabe, né? Então toda vez que você se vê angustiado com a situação de um aluno, com a situação de um colega, com a sua gestão, volta para o seu lugar, respira fundo e veja o que na sua história, o que da dinâmica da sua família, das suas relações mais próximas tem que te lembra isso e que você está querendo resolver no outro algo que não está resolvido dentro de você. Então, quanto mais você tiver resolvido dentro de você, nas suas questões, com o seu sistema, com as dinâmicas da sua família, mais leve e menos emaranhados você vai criar nessas relações com esses personagens da escola. Não é, Lu? E não só na escola, né? Na vida. Em Né? tudo. A gente começa a perceber que quando a gente aplica isso de fato, sem a intenção, quando aplica com verdade, a verdade que vem do coração, a nossa vida melhora. A gente começa a pensar assim, esses dias eu estava parando para pensar, nossa, gente, eu tô abençoada porque minha vida tá tudo tão certinho, tão alinhadinho, né? Então, assim, são formas de trazer leveza mesmo para o nosso trabalho, para a nossa vida. Sim. Mas precisa ser do coração, né? Por isso que a Andrea falou, a gente repetiu na primeira live, repetiu na segunda, repetiu agora nessa terceira, porque é uma construção, a gente tem que ir construindo isso dentro de nós. Olhar para aquele pai que espanca com amorosidade não é fácil, né? Mas como a Luciana mesmo falou, às vezes aquele sistema tem mais força que eu para passar aquela situação. Talvez eu não teria, né? Então quem sou eu para querer ajudar, né? Muito bom, Lu. A gente tem assunto aí para muito tempo, né? A gente está com Sim. 7 minutos aí para encerrar a live. Dá tempo da gente fazer uma dinâmica que a gente prometeu aí na nossa divulgação, uma coisa bem simples, né? Eu vou pedir para vocês fecharem um pouquinho os olhos e imaginarem quem é professor, pode imaginar um aluno com dificuldades, um aluno que você tenha problemas, tenha conflitos. Quem não for professor, pode imaginar qualquer pessoa do seu convívio com a qual você tenha conflitos e que você gostaria que esses conflitos ou acabassem ou amenizassem. Então vocês vão fechar os olhos. Fazer 3 respirações bem profundas. Terminando essas respirações, você vai normalizando a sua respiração. Vai abrindo os olhos, tomando a consciência do seu corpo, do espaço que você ocupa. E de olhos abertos, você vai imaginar essa pessoa na sua frente. Esse adulto ou essa criança. De olhos abertos. E você vai olhar nos olhos dela. E através dos olhos, você vai chegar na alma dela.
Perceba o seu corpo. Perceba o que isso te traz, o que esse olhar te traz. Agora você vai trazer o seu pai e a sua mãe atrás de você. E você vai imaginar um fio invisível conectando o seu coração ao coração dos seus pais. E você vai respirar essa força. E vai continuar olhando nos olhos dessa pessoa. Respira profundamente. Traz essa força para suas células. Diga sim para essa força que está dentro do seu corpo. E perceba se isso traz mudanças físicas para você. E continue olhando nos olhos dessa pessoa. Mantenha a conexão com a alma dela. E agora você vai trazer os pais dessa pessoa atrás dela. O pai e a mãe. E essa pessoa também tem essa conexão do fio invisível com o coração dos pais. Nesse momento, essa pessoa também está tomando para si toda a força que vem dos pais dela. Perceba o seu corpo. Se a entrada desses pais gerou mudança para você. E agora você vai dizer, eu digo sim para a vida que chegou para mim, através dos meus pais. Eu digo sim ao meu pai. Eu digo sim à minha mãe. Eu digo sim ao meu sistema. E eu digo sim a você. E eu digo sim ao seu sistema. Eu vejo você. E através de você, eu vejo os seus pais. E tá tudo bem vocês serem diferentes de mim. Eu trago todos para o meu coração. Eu solto o julgamento. E eu trago amor. Eu vejo vocês. Respira fundo. Continue nessa conexão. E vai soltando, voltando para a vida. É isso, gente. Esse é um movimento que a gente pode fazer, que é muito simples. E que vai mudar, com certeza. Vai reverberar, se for do coração. Sim. Se tiver essa conexão de alma. Gratidão a todos. Gratidão, Lu, por mais uma troca, né? Por tanta informação rica, né? Como a gente disse desde o início da live, pode ser usada para todas as áreas da nossa vida. Então, gratidão a todo mundo que novamente se prontificou a estar aqui recebendo esse conhecimento, né? E levem esse conhecimento para todos, né? Tá acabando aí, Lu, 15 segundos. Beijo, amiga. Uma ótima noite. Obrigada, Beijo, Deia. Lu. Fique com Deus, todos Gente, vocês. gratidão, se cuidem, se amem, fiquem em paz. Gratidão, pessoal. Até a próxima.